Bora lá, pessoal. Desde já pedi desculpa pela qualidade aí dessa imagem, mas é porque tive que me isolar no interior e a casa do interior está sendo reformada, né? E por causa disso, o meu quarto, que seria o canto ideal para eu gravar, não vai estar tão top assim. E talvez o meu áudio não esteja bom, certo? Mas aqui não é para se reclamar, aqui é para a gente arranjar uma solução para vocês. Outra, no fim de toda a aula que eu fizer, eu vou deixar um vídeo no YouTube para melhorar mais ainda, certo? Porque como a gente foi pego de surpresa, todo mundo, tanto eu quanto vocês, a gente não sabe quando é que vai retornar, a gente vai se adaptando aos poucos, certo? Então, vamos começar a nossa aula hoje, aula de número 4 da apostila 2. E é isso aí. Vamos lá. A gente vai fazer uma breve revisão. Deixa eu voltar aqui. A gente vai fazer uma breve revisão. Estamos estudando espelhos planos 2 agora. E o que é o campo visual? É o limite da visão. É até onde eu vejo, certo? Ou seja, é o ponto vertical e horizontal onde os olhos são capazes de ver. Se alguém estiver escutando um grito, é alguma vizinha em algum canto. A região no qual o observador vê por reflexão os objetos ali colocados. Ou seja, se eu estou olhando para o espelho e vejo alguém, esse alguém pode me ver, pois está no mesmo campo visual, certo? Aqui está uma explicação sobre campo visual, que é o que eu posso ver, certo? Tá aqui a linhazinha saindo, tudo bem bonitinho, certo? Agora a gente vai para translocação de um espelho. Esse nome parece difícil, mas não é. Transladar o espelho é simplesmente mover. Eu vou só mover o espelho de X, da posição X para a posição Y, e aí, quando esse espelho se movimenta, ele se movimenta em relação a mim e em relação à Terra, certo? Sempre o objeto deve estar em repouso em relação à Terra. Nesse caso, sim, que a gente não vai contar o efeito de movimentação da rotação da Terra. Vamos prestar atenção. Se o espelho se desloca X, a imagem anda 2x. Porém, se o objeto anda X, a imagem anda X. Vamos lá. Se o espelho se deslocar X, a imagem anda 2x. O que acontece? Vamos contar. Eu tenho um espaço, dois espaços. Então, eu tenho 2x. A distância do objeto para o espelho é para ser igual do espelho para a imagem. Correto? Então, eu tenho um espaço, dois espaços entre o objeto e o espelho. Entre o espelho e a imagem inicial, eu vou ter que ter um x, 2x, certo? Vamos lá. O espelho agora se deslocou x. Então, eu vou ter um objeto x, 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 3x, distante do espelho. Então, a imagem vai ter que estar distante quanto do espelho? 3x também. Cadê a seta? Tá aqui, ó. 1, 2, 3x. Se o espelho deslocar x, a imagem desloca 2x, certo? Podemos deduzir, então, que a velocidade do objeto é igual à velocidade da imagem e a velocidade do espelho é igual a 2 vezes a velocidade da imagem, certo? Basta a gente fazer a contagem desses quadradinhos, certo? Rotação de um espelho. Rotação é rodar no eixo dela. A rotação de um espelho plano acontece quando o espelho gira em um ponto O fixo nele mesmo, fazendo um certo ângulo em relação à posição inicial do espelho. Exemplo, eu vou sempre girar o espelho em volta de um ponto fixo. Lembra que eu falei disso no início? Como se eu girasse em torno dele mesmo, ou a Terra girando em torno do seu próprio eixo central. Por isso que eu disse que essa aula seria ideal que eu tivesse um quadro atrás para eu poder ir fazendo os desenhos e explicando. Mas eu vou deixar uma videoaula no final para melhorar isso, certo? Eu tenho o espelho E aqui. E esse espelho vai se rotacionar um ângulo θ aqui.
Quando rotacionamos o espelho plano, o novo raio refletido sairá em uma direção diferente. Vocês lembram que os raios são independentes? Se o raio chega em 60 graus, ele sai em 60 graus. Então, quando eu mudo a angulação do espelho, esse raio vai por um ângulo novo. Logo, a gente pode deduzir que a rotação sofrida pelo novo raio em relação ao inicial é o dobro da rotação do espelho. Certo? Vou repetir. Podemos deduzir que a rotação sofrida pelo novo raio em relação ao inicial é o dobro da rotação do espelho. Agora a gente vai associar espelhos. O que é associar espelho? Botar um espelho perto do outro ou um espelho colado no outro. Existe N formas de fazer isso, mas comumente a gente brinca com dois, né? Que não é todo mundo que está cheio de espelho aí para sair fazendo o teste. Definição. Denominamos associação de espelho o encontro de dois espelhos colocados lado a lado, como uma aresta em comum, Então eu junto um espelho assim com outro espelho assim, certo? Nesse caso, formando um ângulo de 90 graus. O que a gente pode observar? Que do objeto real foi formado 3 imagens, certo? Está aqui na figura. 1, 2, 3. Espelho 1, espelho 2, a gente forma um quadrante de imagens. Então, vou ter a imagem 1, vou ter a imagem 1 e 1 linha, e 2 linha, e a imagem 2, certo? A gente usa esse recurso de quadrante para obter múltiplas imagens de um objeto, porque como a gente pode ver na imagem anterior, a gente tem 3 imagens aqui. As imagens formadas por um dos espelhos servem de objeto para o outro, e assim sucessivamente, até que eles irão coincidir em um ponto atrás do espelho. E aí essa coincidência de ponto atrás do espelho é só uma imagem. Não irá ser duas, é só uma. Por isso nós temos um objeto gerando 3 imagens. Agora a gente tem que generalizar essa fórmula, né, para saber quantas imagens, o número de imagens que vamos ter. Eu não vou explicar como é que essa fórmula nasce na teoria, só quando tiver uma aula presencial. Então nós vamos lá. Que o número de imagens é igual a 360 graus dividido por alfa, que é o ângulo entre dois espelhos, menos 1, onde n é o número de imagens formadas e alfa é o ângulo entre os espelhos, certo? Então, gente, a nossa videoaula é mais simples, né? As outras eu vou tentar ser melhor. E esse é o vídeo que eu acho que é ideal para vocês assistirem para complementar essa aula, certo? Eu queria agradecer vocês que assistiram até aqui, pedir desculpa aos intensos barulhos, mas um abraço e até a próxima, se Deus quiser.